O nosso terceiro encontro prevê que a gente comente sobre os centros de custo, de despesa, de financiamento e o fluxo, mas agora acumulado, porque até agora nós temos falado sobre as despesas e o financiamento período a período, mês a mês, semana a semana. Nós temos que falar sobre isso hoje e nós temos que falar também sobre o período de variação de custos e esse recurso de você incluir materiais ou não incluir materiais. Então, gráficos acumulados. Nós falamos sobre despesas na última vez que a gente se encontrou. E a gente parou aqui, ó. Nós fizemos várias apresentações, mas toda vez que a gente fazia a apresentação era sobre o valor do período, não era o valor acumulado. Sendo assim, tanto entrada como saída, como fluxo de grana, de dinheiro, ou como diferença do fluxo de caixa, a gente viu isso aí de forma acumulada. E falamos também, discretizada, período a período. E falamos também do financiamento. O financiamento é um dinheiro que entra. Fala, Wilfredo. Habla. Pode falar. O quê? Que não estou vendo a pantalla. Estou conectado solo Skype. Ah, você não está vendo. É porque você não se conectou. Eu vou te mandar o link. Espera aí. Você precisa se conectar através desse link aqui. Um momento. A gente estava falando, Alexinaldo, conversei com o Fredo, que hoje é o terceiro encontro e nosso objetivo é falar sobre tanto despesa como financiamento como fluxo, dessa vez acumulado. E também falar sobre variação de custo, períodos de variação de custo e falar sobre material incluso ou não. Vamos deixar a parte financeira para a aula 4. Então, por causa disso aí, a gente volta para cá. Lembra que a gente falava sobre isso aqui e discutimos todos esses conceitos sempre de forma discreta, de forma período a período? Agora a nossa ideia é falar sobre despesa, financiamento e o fluxo de caixa de forma acumulada. Primeira coisa é a gente trabalhar o seguinte. Já falamos sobre várias moedas, alocação dos recursos, quer sejam financiamento, quer seja o centro de custo. Para dar uma olhada nisso aqui. Quando a gente pede um diagrama representativo, né, do componente de custo ou do centro, nesse caso aqui despesas, né? Todas as despesas de forma acumulada, escolhendo o período. Então, despesas acumuladas. Vamos escolher aqui por semana. Despesas na cor azul, acumulado. O que a gente tem é o princípio daquela famosa curva S, que as pessoas sempre se preocupam em chamar a atenção da necessidade de apresentar a curva S e esquecem muitas vezes que a curva S tem o objetivo de controle. Se nós pedirmos aqui nas propriedades para mostrar os valores, a gente vê que a despesa desse projeto, do projeto todo, despesa, centro de custo que congrega todos os componentes,
centro de custo que congrega todos os componentes. Despesas, tem despesas em real imposto classificado, despesa em real verba, despesas genéricas em bolívar, dólar e euro. E aqui adicionar os materiais e aqui incluir materiais. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqui as despesas aparecem de forma acumulada. Se nós mudássemos o período de tempo para dias, a impressão de um S se estabelece com mais propriedade. Então isso aqui é despesa. Se nós pedíssemos para apresentar, além da despesa, a despesa da linha de base, nós teríamos a comparação das despesas do planejamento atual, do estado do projeto atual com o que nós programamos originalmente, e aí, lembrando mais uma vez, centro de custos totalizador. Aqui acumuladas, mais linha de base. Uma em azul escuro, a outra em azul claro. Alex, não. Eu vou ampliar aqui a escala e a gente está vendo as duas linhas coincidentes. Percebe aqui? Baseline e a despesa, tanto a planejada contratual quanto a atual, estão coincidentes. Está vendo isso? Certo. Se, por qualquer motivo, houver uma reprogramação ou uma mudança de planos ainda no planejamento, você tem como verificar a despesa atual planejada na última revisão contra a despesa da linha de base. Vamos simular aqui essa atividade aqui, que está programada naturalmente para acontecer a partir de 13/8, vamos dizer que ela seja restrita a só acontecer em 15/8. A restrição aparece aqui. No agendamento, ela é deslocada e o resultado do planejado contra a linha de base aparece aqui. E a gente volta a falar que isso aqui está ligado a grandezas acumuladas. Eu não tenho como fazer esse gráfico em linha, não, Marcos? O que é linha? Uma linha, sem estar escadinha. Escadinha, então você teria que fazer com que a unidade de tempo fosse menor. É claro que você, com isso, você mostra as duas curvas, mas tem que lembrar que esse processo de acumulação de dinheiro, ele obedece a um padrão aqui de poucas atividades. Com isso, a sua curva fica menos curva e fica mais degrau. Mas você já aqui vê o fim de semana, tá vendo o fim de semana aqui? Desculpa, você vê um não uso aqui, então ela fica estabilizada aqui. Se você faz por semana, você vê que existe uma diferença em degrau, né? Em degrau. Aquela linha que você gostaria de ver como forma de curva só tem condição de aparecer quando você possui muitas atividades. Muitas.
Porque aí você tem composição dia a dia, hora a hora, de várias parcelas, e não apenas de duas parcelas. As variações são mais sensíveis. Entendeu? Entendi. Então, voltando para a escala de tempo mais normal, você tem aqui por semana. Isso foram despesas acumuladas. Vou guardar esse layout para a gente usar mais tarde. Se no lugar de despesa eu não uso a despesa, eu uso financiamento, quer dizer, entrada de recursos acumulados, eu vou voltar aqui a atividade para onde ela estava. Pronto. Aqui você tem um aporte financeiro no primeiro momento 71610, que representa todos os financiamentos em real somados no mesmo momento a todos os financiamentos em dólar, euro e bolívar, todos convertidos na moeda real. Se nós víssemos não acumulado, discretizado, ou seja, período a período, nós veríamos que todos os financiamentos aconteceram no primeiro momento. Se colocássemos em dia, no primeiro dia. Se colocássemos em hora, na primeira hora. Bom, se todos eles estão acontecendo no mesmo momento, na primeira hora, quando você analisa o acumulado, você vai ver que o valor se estabeleceu no todo desde o primeiro momento. Bom, pode não ter um significado muito grande, né? Mas quando você desloca os pagamentos, os financiamentos para dias futuros, vamos colocar aqui o campo StartNet. Quando você define que um é no dia 15, o outro é no dia 22, o outro é no dia 29, o outro é no mês seguinte, no dia 5, o outro é no dia 12 e o outro é no dia 19, você está programando as despesas a acontecerem. Você tem aqui o projeto acontecendo no mês de agosto e o financiamento chegando no mês de agosto. Eu vou aqui colocar então para que isso aconteça mais cedo, né? Dia 1º, dia 8, dia 15, dia 22, dia 29 e dia 31. Alexinaldo, por que a gente está vendo o dinheiro chegar, mas o gráfico mostra ele chegando e se acumulando como financiamento negativo? Você não atualizou o projeto ainda? Atualizei, aqui, ó. Atualizei aqui o componente de custo. Mas aí é só financiamento. É, financiamento. O componente de custo, por definição na ferramenta, ele é -1. Se ele é -1, ele entra como negativo. Para isso eu posso ajustar o gráfico
no segundo passo para mostrar recebimentos como positivos. Eu faço uma inversão gráfica ilustrativa. Mas quando você faz isso, se o recebimento está positivo, eu concluo que a despesa passa a ser negativa. Verdade. Isso aí eu diria para você, e eu vou gravar esse modo, eu diria para você que a grande maioria financiamento, a grande maioria das criaturas talvez goste de ver dinheiro chegando positivo, entrando, né? E dinheiro saindo negativo. Eu vou colocar a altura disso aqui para 150. Financiamento. Vou pedir aqui para apresentar o mesmo gráfico da produção, só que dessa vez não do financiamento, mas da despesa. Olha aqui, mostrar como positivo se for recebimento. Então, nós temos aqui, embora a cor da despesa seja rosa, ela aparece aqui tudo vermelho como um dinheiro que está saindo. O verde está entrando, positivo, o vermelho está saindo. Isso é uma convenção, né, Alex? Não. Na ferramenta, dinheiro entrando é negativo, dinheiro saindo é positivo. Para mostrar em gráfico, é que eles colocaram essa opção de inversão. Tá vendo? Ok. Bom, vou gravar esse aqui. Eu poderia colocar um outro gráfico que mostraria os dois juntos. Então eu vou cancelar esse, aumentar a altura desse e vou incluir aqui a despesa dentro apresentada com financiamento. Primeiro despesa, depois financiamento, ou primeiro financiamento, depois da despesa. Tá claro isso? Wilfredo? Estou. Tá legal isso? Primeiro financiamento, apresentado, depois despesa. Ó, primeiro financiamento, depois despesas, e eu vou deixar que a despesa seja negativa e o financiamento positivo. Verde, financiamento. Abóbora, despesa. Vou aumentar a altura. O Wilfredo está vendo aqui? Financiamento, financiamento, acumulado. Começamos com 5, terminamos com 71 mil unidades monetárias. Começamos com uma despesa de menos 2, terminamos com uma despesa de menos 69. Wilfredo, o dinheiro que a gente está recebendo paga as despesas? Paga. Legal. Olha aqui. Ele cresce positivamente e a despesa cresce negativamente. Mas queda uma remessa aí. Tem o quê? Queda uma remessa. Aonde? A remessa aqui? Não. 69, 755 e 71, 610. Então sobra. Sim. Então vamos lá. Se sobra, o dinheiro que eu tenho paga o projeto. Uhum.
Tá legal. Então, vou guardar isso aqui, que vai ser uma visão 0,16, entrada e saída acumulada. Pronto. E se eu fizesse a diferença entre os dois, o que eu encontraria? Encontraria o saldo, né? Como é que se chama saldo em espanhol? Diferença, olha aqui, ó. Diferença do Saldo mesmo. Saldo. Diferença in, diferença out. No centro totalizador, eu vou dizer que tudo que entra, ó, entra, e tudo que sai, sai. Tudo isso junto deve apresentar aqui para mim o saldo. Eu vou reduzir isso aqui para ficar pequeno e vou pedir aqui o saldo do projeto. Saldo é diferença entrada-saída. De novo, Alexinaldo, acumulado, não como foi na semana passada, é acumulado, mantendo o que entra positivo e o que sai negativo. E eu vou escrever aqui saldo na cor azul. Se ficar negativo, ele vai ficar em que cor? Vermelho. Saldo positivo, azul. Saldo negativo, 0. Ou saldo negativo, vermelho. Olha aqui. Wilfredo, você não disse que o dinheiro que tinha era suficiente para pagar o projeto? Não está sobrando dinheiro aqui? Sim, é suficiente. Então, não basta ter dinheiro para pagar o projeto. Precisa ter dinheiro na hora certa. Porque aqui o projeto está sem dinheiro para pagar as despesas. Aí você vai ter que financiar parte do projeto. Vai ter que financiar. Eu vou mudar a escala de tempo para dia. Continua com problemas, ou seja, não é um problema eventual num dia. Todos os dias tem problema. Eu vou mudar a escala de tempo para hora. Toda hora tem problema. Então, embora haja dinheiro para pagar o projeto, embora a garantia do financiamento atenda ao projeto, o dinheiro não está chegando no momento certo. Deixa eu rodar aqui. Esse aqui. À direita, tá? Esse aqui está chegando no final. Por que que esse aqui não está vindo para cá? Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui deveria estar juntinho desse marcador aqui. Deixa eu ver o marcador. 31/8. Vou botar 30/8. Ah, agora foi. O que seria adequado? Seria adequado que o dinheiro chegasse mais cedo, não é? Eu vou adiantar essa parcela aqui, ó. Em vez de ser semanal, eu vou colocar aqui, esse chega na primeira semana, esse chega na segunda semana e esse chega na terceira semana. Na prática, o que é que você faz? Que é muito difícil você conciliar isso, porque o volume de serviço no início é pequeno.
o que você faz é adiantar, pedir um adiantamento para que você diminua bastante o financiamento, mas é muito difícil você, teoricamente você só zeraria a necessidade de financiamento se você tivesse adiantamento total de tudo. Não, total não. Quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte, você falou adiantamento total. Eu vou apagar isso aqui e diria assim, olha, se me derem todo o dinheiro no começo, eu pago, olha só meu fluxo, eu pago tudo que eu tenho que pagar. O que eu faço aqui? Deixa eu arrumar isso. Se me derem todo o dinheiro que eu preciso... Cadê meu gráfico? Ah, tá aqui. Mas veja só, a gente tem que comparar... Fala. A gente tem que... O dinheiro que entra tem que ser o mesmo valor total do dinheiro que sai. Não vamos misturar receita com despesa, digamos assim. Certo. Mas quando a gente fala o dinheiro que entra é igual ao dinheiro que sai, a gente está imaginando... Tá difícil pegar aqui. Porque, na verdade, quando no dinheiro que entra tem a parcela lá, lucro, né? Mas esse dinheiro aqui, Alexinaldo, eu até conversei isso ontem com um aluno do outro curso. Esse dinheiro que entra aqui não é o dinheiro do cliente. Eu vou escrever aqui. É apoio ou financiamento da organização. Ok. Não é o dinheiro que vem do cliente. Porque existe uma prática de se usar o lucro, porque o dinheiro que vem do cliente vem com lucro, vem com tudo. Vem com tudo. Teoricamente ele é maior do que a despesa. Claro, tem que ser, né? No final. Tem que ser. Então você usa o lucro para amortizar e abater os custos de financiamento. Mas aí ele entra para amortizar, mas não sai como despesa, entendeu? Certo. Isso não é uma abordagem correta, porque artificialmente você está baixando sua necessidade de financiamento, mas ao mesmo tempo você não está capitalizando esse lucro, não está considerando isso. É verdade, mas quando você falou não é correta, você está assumindo que o dono do negócio estaria errando em praticar isso. O dono do negócio não. Quem ouçou o projeto, se faz dessa forma, está errado. Ah, sim. Porque não consultou o dono, né? Porque de repente o dono não se importa. Eu estava conversando ontem o seguinte, esses 71 mil aqui, que vão pagar os 69, e eu, a princípio, ouvindo o que você falou, coloquei todos os itens o mais cedo possível. Quando eu tenho uma verba que eu peço para pagar as despesas, e aí você vê aqui que o dinheiro que eu tenho vai sendo gasto até que no final sobra muito pouquinho, não é isso? Eu podia até zerar isso aqui, eu podia botar um valor praticamente igual, mas eu aqui pedi um financiamento para a minha organização de 71 mil. Agora, o cliente não te paga 71 mil. O cliente te paga 140 mil. Aí vamos com calma. O que nós estamos falando aqui são datas que a organização precisa me dar o dinheiro. Não significa que o cliente vai pagar o nosso trabalho nesses dias. O que nós estamos vendo aqui é um fluxo de caixa econômico.
Vamos entender melhor assim. O Wilfredo está acompanhando? Olha aqui. Isso é o dinheiro, é o volume de dinheiro. Isso é o tempo. O nosso projeto prevê um gasto assim, ó. Minto. Prevê um gasto assim, na cor azul. Tá vendo? Ele vai sendo gasto até a hora em que o projeto termina. Viu? A empresa, a organização, ela precisa me dar um financiamento que seja assim, ó. Ela tem que começar antes, ela precisa começar antes e parar de me dar dinheiro antes, e é um pouquinho maior, deixa eu mostrar aqui, olha, é um pouquinho maior do que o que eu preciso. Isso aí é o fluxo econômico. É a composição de dinheiro azul, que eu gasto, verde, um patrocínio para eu pagar o meu gasto. O cliente, Alex Naldo, pode pagar assim, ó. Esse é o dinheiro que o cliente te dá. Por exemplo, primeira parcela, 30 dias. Eu comecei, mas eu produzo, mas ele só me dá em 30 dias. Depois, por um acerto contratual, em 180 dias. O que nós estamos falando é que o cor de abóbora é um fluxo financeiro contratual. Correto, mas para efeito de financiamento, eu tenho que comparar o financeiro de gasto com o financeiro contratual, ou o econômico de gasto com o econômico contratual. Perfeito. Agora, a gente quando faz essa modelagem aqui, é para que o responsável da nossa organização nos dê o dinheiro. Nos dê o dinheiro para pagar as nossas despesas. Agora, da onde ele vai apanhar o dinheiro? Ele vai apanhar o dinheiro, número 1, do banco. Número 2, da poupança. Número 3, do cliente que pagou a ele. Pode ser que ele consiga fazer uma programação cliente financiamento, aonde parte do dinheiro que o cliente dá é aplicado aqui, no dia certo. Isso vai depender de como você planejou economicamente. Economicamente é isso aqui, ó. Despesas. Errei. Despesas. Isso aqui é despesas. Economicamente falando, despesas acumuladas. Eu quero mês a mês ou semana a semana, para que ele te dê um financiamento para garantir uma entrada e saída saudável. Agora, Alex Naldo, você consegue receber todo o dinheiro do projeto no primeiro dia? Teoricamente é possível.
Na prática, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, o que você pode ajudar é o seguinte: você diz que todas essas atividades aqui, todas elas, serão do tipo... Todas as atividades de financiamento serão o mais tarde possível. Se for isso, olha o que vai acontecer, Wilfredo. O dinheiro só vai chegar no último dia. E você vai ficar devendo o projeto todo. Claro, esse cenário aqui agrada ao setor financeiro, ao setor econômico da empresa. Mas não agrada ninguém que trabalha para o projeto. Então o que a gente pode fazer, Alexinaldo, é pedir nivelamento de recursos, mas não recursos... Cadê? Não recursos humanos. Não os recursos humanos. Nem os recursos materiais. Nós não vamos pedir, vou repetir, nós não vamos querer que o sistema nivele os recursos humanos. Não queremos. Não queremos. Nós também não queremos que ele nivele as restrições de materiais. Nós não estamos preocupados com problema de materiais, mas nós queremos que ele nivele o centro de custo, que é o fluxo de caixa, para que ele calcule as atividades que estão livres para que elas aconteçam na melhor hora possível, de modo que o fluxo de caixa fique balanceado. Essas atividades são do tipo o mais tarde possível. Essas atividades são do tipo o mais cedo possível. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ele manteve o programa de trabalho original o mais cedo possível. E ele diz para o setor que esse dinheiro deveria chegar aqui. Esse dinheiro deveria chegar aqui. Com isso, ele define as datas de chegada de recursos, otimizando o dinheiro que chega, mantendo a produção. Agora me faça o gráfico da diferença aí para ver. Diferença que você fala? Diferença em quem que? Não entendi. Eu queria, teoricamente aí, ele colocou de uma forma que não vai haver financiamento, né? Não, ele está... Ou minimiza o financiamento. Hein? Você não encontrou nenhuma área vermelha, encontrou? Então ele resolveu o problema da falta de dinheiro. Desculpa, do momento adequado do dinheiro. Você queria o dinheiro todo no primeiro dia. O setor de dinheiro tem desejo de entregar a você o dinheiro todo no último dia. O que o sistema encontrou foi um balanceamento. Qual é a data mais tarde possível para os dinheiros chegarem? Praticamente no final você ficou com saldo zero, mas não chegou a precisar de financiamento. Você não... Aqui nessa semana aqui, ó, ele chegou no limite de saldo, 844, mas não ficou negativo. Olha como é que era antes. Eu te dou tudo no final. Tá negativo direto. Olha como é que era
o desejo do Alexinaldo. Quero todo o dinheiro no começo. Tá vendo? Só que com isso o Alexinaldo manteve dinheiro parado durante 5 semanas. A solução mais interessante é manter o menor volume de dinheiro parado. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar em valor presente do dinheiro. Se você pede tudo aqui, você fica com o dinheiro parado e tem um custo financeiro. Se você pede tudo no final, você tem um custo financeiro menor, mas o custo de dever a todo mundo pode ser maior. Então você vai estar trocando uma economia de tempo de entrega por uma multa ou por um juros de financiamento. Dessa maneira aqui, a gente pediu para que ele, tentando colocar o mais tarde possível, promova um balanceamento do fluxo de caixa. Agora, no caso real, você vai ter que fazer isso misturando nivelamento de recursos, né? Vai, porque se você, por acaso, não levar em conta a falta dos recursos, faz de conta que o recurso A e o recurso B são escassos, são difíceis, e que você precisa e não tem. Se você não pede para nivelar os recursos, esse mapa de dinheiro não vai se realizar. Por quê? Porque algumas atividades não serão executadas conforme planejado, elas vão ser reprogramadas, os dinheiros vão sobrar ou os dinheiros vão faltar. Então você precisaria levar em consideração falta de recursos humanos, deveria levar em consideração falta de recursos materiais, deveria levar em consideração se os componentes de custo, por exemplo, você tem uma saída de moeda dólar. Se você não tem problemas de receber dólar para pagar, show de bola. Mas se você tem problemas de dólar para pagar, você teria que dizer o seguinte: eu recebo esse financiamento e o financiamento aqui está ligado a um componente dólar que eu gasto. Será que eu posso modelar a entrada de dólar? Aqui é uma entrada de dólar e aqui dentro eu tenho saída de dólar. Será que o dólar está entrando no dia adequado para eu pagar a minha saída de dólar? Isso aí é um componente do custo. Então, não adianta eu querer fazer o meu fluxo de caixa ser ajustado se durante esse ajuste eu não levar em conta que eu tenho dificuldades de encontrar dólar a qualquer momento, ou euro a qualquer momento, ou real a qualquer momento. Então eu posso ter restrições de recursos humanos, eu posso ter restrições de falta de material. Aqui os materiais que a gente usa, eles estão saindo, mas eu não coloquei a informação aqui no meu projeto de quando o material chega. Dá a impressão de que a qualquer momento que eu precisar do material, eu vou ter o material. Se eu escrever aqui
que além do financiamento, eu tenho entregas de material, eu poderia colocar aqui atividade de entrega material 1, lote 1. E aqui, entrega de material 1, lote 2. Entendeu isso, Wilfredo? Wilfredo tá aí? Estou aí. Eu não escutei. Escutou isso? Aí. Eu posso ter uma entrega numa data fixa. E outra entrega em outra data fixa. São duas entregas aqui. Deixa eu botar isso aqui mais cedo possível. Olha só. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas eu não tenho o material, nem o outro lote do material. E olha que eu tenho todo o dinheiro do mundo. A minha restrição não é dinheiro. Entendeu, Alexinaldo? E aqui a gente vai informar que ele tem material. Só que é o material entrando. Material entrando. Entrando é menos. Se isso for verdade, a gente vai, como você falou, Alexinaldo, precisar também contemplar balanceamento dos materiais, não apenas o balanceamento do fluxo de caixa, certo? Mas o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre acumulados e variação do custo. Com esse acumulado, a gente viu dinheiro sendo desperdiçado ao longo do tempo. Dinheiro parado na conta. Financiamento, despesas, vamos lá? Despesas acumuladas, financiamentos acumulados, e aqui tem até uma despesa, e temos também o entrada e saída, que é o fluxo de caixa. Mais um componente período a período acumulado. Mais um componente desse kit de custos para o Alexinaldo começar a articular e ver se atende às necessidades dele, do projeto. Para o Wilfredo ficar pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou modelar isso? Como é que eu vou representar na ferramenta esse custo, essa composição de custo? Como é que eu apresento isso de forma acumulada? Dúvidas desse assunto? Alexinaldo, ideias desse assunto? Questões desse assunto? Você falou ali em nivelamento de centro de custo, mas você não falou em nivelamento do custo total e de componente de custo. Eu estou imaginando aqui quando é que a gente utiliza essas fazer duas possibilidades. Vamos fazer uma simulação aqui. Esse dinheiro aqui é em real, não é? Em real, não é? Real. Ah, já entendi. Esse é dólar. Vamos fazer de conta, eu vou até eliminar isso aqui e vou pedir para que ele mostre aqui, ó. Mostra para mim,
de forma gráfica, que é mais fácil. Podia ser em tabela também, tá? Mostra para mim um diagrama aonde o dólar entra e o dólar sai. Ora, se eu tenho entrada de dólar, ele entrou pelo financiamento. Não é isso? Se eu tenho saída de dólar, saiu pela despesa. Eu vou pedir um gráfico semana a semana. Eu entendi agora. O centro de custo, o componente de custo, você pode fazer um nivelamento por moeda individualmente, né? Se for necessário. Vamos dar uma analisada aqui. Eu aqui tenho entrando nada, entrando nada, entrando nada, entrando nada. Mas não tem aqui uma entrada em dólar aqui? 23 mil? Por que não aparece essa aqui? Vamos ver. Cost, dólar. Eu estou com dois componentes distintos. Está vendo isso? Estou com dois componentes distintos. Então eu não posso trabalhar o dólar, porque eu tenho o dólar saindo e tenho esse outro aqui entrando. Eu vou então esquecer isso e vou criar um centro de custo chamado total dólar, que significa dólar entrando, não, dólar saindo e dólar. Cadê? Cadê o financiamento em dólar aqui? Sim, Bolívar. Tá aqui. Aqui. Olha só. O meu centro de custo dólar não é o total não, hein? É só para tomar conta dessa moeda. É o dólar que entra e o dólar que sai. Tá aqui. Total dólar ou centro de moeda dólar. Eu vou pedir para mostrar aqui em gráfico, que é mais didático, o centro de moeda dólar. Entrada, saída. Saldo em dólar. O saldo em dólar tem que ser sempre positivo, né? Entrada azul, saída, saldo positivo azul, saldo negativo vermelho. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu botei, não botei acumulado. Parece, Alexinaldo, parece que eu não tenho problema de dólar. Olha aqui, o dólar chega no dia cedinho e eu gasto pouco aqui. Olha aqui, tá vendo? Eu recebi cedo e gastei pouco. Eu não tenho problema com o dólar. Você quer ver eu ter problema com o dólar? É só eu colocar o dólar chegando no dia 19. Tá vendo aqui? A despesa vai acontecer antes. Tá aqui. Eu preciso de dólar e não tenho dólar, mas o dólar chega. Eu agora posso pedir para ele arrumar o meu centro de custo, mas não o centro geral. Eu vou pedir para ajustar só o meu problema de dólar.
A mesma coisa você pode fazer para todas as moedas, né? Você criaria centros de custos separados, né? Olha que bacana. Entrada e saída de cada moeda. Sim, né? senhor. Olha que bacana. Eu atrasei um monte de atividade porque eu não tenho dólar. Veja. Olha só. Olha só. Porque o dólar demora para chegar, eu sou obrigado a atrasar alguém que atrasa alguém que atrasa alguém. Talvez só uma delas use dólar. Talvez só uma delas use dólar. Isso significa dizer o quê? Que a gente está com um problema no projeto que não é causado por falta de gente, falta de material, mas é causado por falta da moeda disponível. Vou fazer um exemplo aqui em cima ainda. Eu vou pedir para mostrar um gráfico do fluxo de caixa. Todos os dias, sendo que ele vai ser azul se for positivo, vermelho se for negativo. Eu vou pedir para ele não nivelar. Eu tenho problema de fluxo de caixa nesse projeto? Não. Porque eu tenho todo o dinheiro aqui, ó, tem muito dinheiro aqui. Só esse dinheirinho é que chega depois. Mas ele chega. Então eu não tenho problema de fluxo de caixa, mas eu tenho uma restrição de compra da moeda. Eu vou ter que então pedir para que ele, além de considerar um fluxo de caixa saudável, ele também considere vou até fazer de novo, hein, senão vou tirar tudo, tirei tudo. Vamos lá, pronto. Olha, eu tenho um fluxo de caixa saudável, mesmo sem ter o dólar cedo. Mas eu tenho aqui a visão de um problema de não ter a moeda em dólar. Mesmo tendo dinheiro, eu não posso pagar em outra moeda. Tem que pagar em dólar. Quando eu pedir para arrumar isso, eu tenho que levar em consideração duas restrições. Uma é garantir meu fluxo de caixa. E a outra é garantir que eu terei condição de pagar na moeda dólar, simultaneamente. Eu não tenho problema no fluxo de caixa, eu não tenho problema no fluxo da moeda dólar, porém eu preciso atrasar alguma coisa. Usando aquele mesmo raciocínio, Alexinaldo, se eu dissesse aqui que esse financiamento pode ser o mais tarde possível e não tivesse restrição de data, eu poderia informar para os nossos patrocinadores qual é a data mais tarde que ele pode me entregar o dólar. Vamos ver? Veja, não atrasei ninguém, não tenho dólar no primeiro dia, não tenho, mas informo para o nosso patrocinador em dólar que o dia dele entregar o dólar é 13/8. Tá claro isso? O Wilfredo também pegou isso? Entendeu isso, Wilfredo? E por que eu tive que usar o centro de custo? Porque você questionou, o Alexinaldo, componente de custo. Eu tive que usar o centro de custo porque nós temos financiamento numa conta e temos a despesa em outra conta. Eu tive que totalizar isso num centro.
Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, um componente de custo chamado ien, se eu tivesse um componente de custo chamado ien, observa que é positivo, hein? É despesa. E colocasse aqui o componente ien como um custo de 56 mil, olha só, eu tenho um custo alto de ien saindo. E todo o dinheiro que eu tenho de financiamento em outras moedas não consegue pagar isso. Tá claro, Alexinaldo? Pronto. Agora vamos lá. Refazendo. Eu tenho um custo de ien, mas as moedas todas que eu tenho pagam isso. Sobra um dinheirinho muito pequeno aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para semana. Semana. Semana é isso? Não, acho que eu botei errado. Semana. Sobrou isso aqui. Onde está a despesa de ien aqui? Eu coloquei ien, Bolívar, ien fixo. Pronto. Olha só. Eu tenho ien, Bolívar, Bolívar. Eu tenho várias despesas aqui. Esse ien vai ser transformado em reais. Mas o dinheiro que eu entro, eu acho que eu consigo pagar esse ien. Vou colocar mais iens aqui. Vamos ver se eu consigo ter um problema financeiro aqui. Despesas. O centro de despesas agora vai ter que também totalizar ien. Além das moedas todas, eu também tenho que ter o ien. Vamos ver se vai. Temos o que aqui? Nós não estamos totalizando. Ah, o fluxo de caixa também. O fluxo de caixa vai ter que contemplar o ien. Ien. Tudo que entra e tudo que sai. Pronto. Aqui, Alexinaldo, graças a essa despesa extra, todo o dinheiro que entra não é suficiente para pagar as despesas. E eu aqui disse que a atividade consome 560 mil ienes. Eu poderia colocar aqui uma atividade chamada financiamento direto de ien. Não é uma conta, um componente específico. É um componente, é o mesmo componente ien. Cadê o ien? Ien. Só que dessa vez com menos 560 mil. Que dura 1 hora. Como um aporte financeiro. E eu digo o seguinte, esse ien só chega, vamos, anda, vamos, e esse ien só chega no dia 12 de agosto de 2013. O que eu estou fazendo? Eu estou
forçando o ien chegar mais tarde. Isso aqui é a diferença do fluxo de caixa, não há problema nenhum. Aqui eu tenho o dólar também, não tem? O dólar chegou cedo, não tem problema nenhum, tem? Fala, Alexinaldo. Não. Então, fluxo de caixa saudável, dólar saudável. Deixa eu pedir para mostrar o ien. Componente de custo, ien. O dia. Azul positivo, vermelho negativo. Olha só, Alexinaldo. Quando ele analisa o ien, eu fico devendo 560 mil ienes até o dia que o ien chega. Não é isso? Correto. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um dinheiro a mais. Eu não vou dar 560 mil, não. Eu vou dar 600 mil. Vai ficar um saldinho, tá? Pronto, aqui. Tem ien sobrando. O meu fluxo de caixa é saudável, paga tudo o que precisa. O meu dólar está sobrando dólar, inclusive o dólar paga outras despesas, por isso que o fluxo de caixa é saudável. Mas o meu ien, se é uma coisa relevante, inviabiliza a execução desse projeto. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Quando eu pedir para ele nivelar, levando em conta o ien, porque os centros de custos estão muito bem. O problema é o ien. Cost Component, chamado ien. É provável que ele atrase alguém. Quem precisa de ien? A primeira. Então essa primeira será empurrada para frente até o dia que o ien chegar. Não é isso? E ela vai empurrar essa aqui, que vai comer a folga livre aqui, que vai empurrar essa aqui, que vai comer a folga livre aqui. Vamos ver? Pronto. O fluxo de caixa continua saudável, o dólar continua bem, sobra dólar para pagar o fluxo de caixa e a atividade foi adiada até o dia que tiver ien. E ela junto levou todo mundo e não matou o nosso projeto. Quer dizer, não matou o prazo final. Legal, Alexinaldo? Beleza. Responde então a sua questão. Eu me preocupo com gente, porque atrapalha a minha vida. Eu me preocupo com materiais, porque atrapalha a minha vida. Eu me preocupo com a moeda. Que moeda? O ien. O dólar não, porque eu criei um centro de custos só para o dólar. E eu me preocupo com o fluxo de caixa, para não ficar devendo ao mercado. E eu poderia me preocupar também com kits de materiais, com centro de materiais ou com kits de materiais. O resultado é esse aí. O projeto só é execuível, só vai ser possível se, tendo restrição de moeda, ien, e recebendo todos os dinheiros aqui, eu atender a essas condições. Então, respondendo a pergunta do Alexinaldo, eu posso ter um componente de custo. E o material? Material
é o mesmo princípio. Imagina que eu não estou vendo nada sobre dinheiro. Imagina que eu estou vendo materiais. Material 1 e material 2. E o material sai, né? O material sai. Vamos ver aqui. Material saindo por dia. Material é aqui. Material, saldo, não. É movimento de materiais. Então, material azul, material... Cadê o material rosa? Pronto. Bem diferente. Positivo rosa, positivo azul, negativo vermelho. Só falta eu não ter usado material nenhum. Eu acho que eu não usei material nenhum aqui. Vamos ver? Não tem material nenhum. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui material aqui. Não vou colocar material aqui. Na atividade 2. Material A e material B. Material A, 1000 unidades. Material B, 500 unidades. Nessa atividade aqui, eu vou colocar material também. A e B. 1000 e 1000. Pronto. Agora já temos materiais. Certo? Já temos materiais. Vou pedir para ele calcular e mostrar o gráfico desses materiais. Está acompanhando na tela, Alexinaldo? Ok. Vou mostrar semanal. Está aqui. Acumuladamente eu preciso, acumuladamente. Vou gastar no final essa quantidade aqui de material. Isso supondo um mundo sem restrição de fornecimento. Pediu o material chegou. Mas e se nós tivermos aqui uma atividade chamada recebimento de material lote, material A, lote 1. E depois, recebimento de material A, lote 2. O material B é infinito, mas o material A ele tem um problema de recebimento. E todos os dois duram 1 hora como aporte de material. Esse aqui só chega no dia 12. 12 é muito longe. Só chega no dia 5. E esse aqui, que também demora 1 hora para acontecer, só chega no dia 12. Olha aqui. Quanto chega de material no lote 1? Bom, material A chega 1000. 1000 menos 1000. Menos 1000 porque chegou. E o outro? O material A chega menos 1000. Menos 1000 dá menos 2000. Quanto que eu preciso? 2000. Vamos ver como é que fica esse gráfico. Material A. Calcular, né? Deixa eu ver. Calcula. Nós teríamos aqui material, vamos ver como é que está esse negócio. Material A total. Deixa eu tirar aqui e botar. Material A consumo, material A
chegada. Vamos ver. Um é azul e o outro é rosa. Olha só. Material A. Gasto. Isso, acumuladamente. Material A, chegando 1.000 aqui e 1.000 aqui. Eu vou tirar o acumulado para a gente ver a chegada de suprimento. Aqui, Alexandre, chega a 1.000 aqui. Wilfredo, chega a 1.000 aqui e chega a 1.000 aqui. Nas 2 semanas de chegada. E o consumo, ele começa aqui, mas o material só chega aqui. Parece que, deixa eu ver aqui em dia. Olha aqui. Em dia nós temos um problema. Tem consumo e não tem chegada. Tá vendo? Aqui não tem consumo, não tem chegada. Não tem consumo, não tem chegada. Tem consumo, tem chegada. Só que ele já consumiu aqui, não tinha da onde consumir. Quando a gente pede para mostrar a diferença, como é que a gente faria a diferença aqui? Material total. Olha só. O que significa isso, Wilfredo? O que significa esse vermelho na análise diária de material? Fala aí. Vai faltar material aí nesse período, né? Num dia, né? Olha aqui. As atividades que precisam de material, quais são? Vamos ver. A 2 e a 5. A 2 e a 5. Essas duas precisam de material. E o consumo e a chegada não estão compatíveis. Se a gente pedisse para nivelar, olha só, Alexandre, levar em conta agora só material. Esquece as moedas, só material. Que material? O A, porque o B não tem problema. Ó, chegou, usou. Chegou, usou. Para isso acontecer, nós precisamos adiar algumas atividades. Na prática, Alexinaldo, se não tiver material, a obra acontece? Não. Então, se eu não fizer isso, se eu não fizer essa modelagem, isso aqui é mentira, não é? Essa programação de trabalho que está aqui em cima é mentira, não é? Porque quando eu nivelo, eu vejo que eu só posso construir depois que o material chega. Olha só. Eu preciso ter saldo positivo. Como é que é saldo positivo? É assim. Eu preciso ter saldo positivo. Como é o meu saldo hoje? Assim, o meu fluxo de suprimento, o meu estoque de material A é isso. Não existe estoque negativo. Então, esse cronograma que está aqui em cima
é inexequível se eu levar em conta que o material só chega nesse dia, nesse lote, e nesse dia, nesse lote. Eu preciso nivelar considerando a falta de material. Acompanhou ou foi muito depressa, o Alex? Não, beleza. E o custo total? Deixa para amanhã você dar um exemplo amanhã do custo total, nivelamento do custo total. Tem uma coisa para falar sobre o custo total. Pera aí. A gente aproveita e fala hoje. Só que antes de falar do custo total, eu queria mais uma vez insistir numa coisa. Isso aqui são datas que o pessoal impôs. Dinheiro aqui eu te dou no ato, mas esse dinheiro aqui tem data certa e esses materiais aqui tem data certa. A gente precisa então modelar essas coisas que nós chamamos de restrição. Para quê? Para que a gente possa nivelar material, pedir para equilibrar centros de custo e também equilibrar os componentes. Que componentes? O ien. Que centro de custo? O dólar, que me preocupa, e o fluxo de caixa. Que materiais? O material A, porque o material B não tem problema. E acabou, né? Por enquanto, acabou. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. Quando eu fizer isso, esse cronograma aqui respeita simultaneamente falta de dinheiro, ien, falta de dinheiro, dólar, falta de material A. Então não diga que o projeto vai começar no dia 2. Melhor dizer que o projeto vai começar no dia 12. Porque você está vendo aqui fluxo positivo de material. Você está vendo aqui fluxo positivo de ien, fluxo de caixa e dólar. Você está vendo aqui um fluxo de caixa saudável. E olha, o resultado desse cronograma aqui, Alex Naldo, está bem diferente da linha de base, não está? Graças a quem? A rede? Não. Graças a quem? Ao calendário? Não. Graças ao CPM? Não. Graças às restrições. Essas restrições aí são de fornecimento de material, fornecimento de moeda e de fluxo de caixa positivo. Alex Naldo, é comum hoje em dia ter problema de material em obra? Depende. Eu não acho comum ter problema de material, não se deve, né? Mas se você tiver uma demanda muito grande que a região não é capaz de atender... Pode sim, pode ter. É possível ter problema de mão de obra também? É possível, sim. Então, se a gente não levar em conta isso aqui, nós vamos trabalhar em cima de uma utopia. Se você, por exemplo, tem uma obra em que seu fornecedor de cimento só pode lhe fornecer tantas toneladas por semana ou por mês, você vai ter que adequar o fluxo do seu trabalho a essa capacidade, né? O que é razoável, né? Porque sem dinheiro você faz a obra, porque você fica devendo, né? Mas sem material você não faz a obra. Sem mão de obra você não faz a obra. Sem dinheiro, eu acho que até você consegue enrolar o mercado durante um tempo. Mas sem material a obra não vai.
E eu não sei se existem materiais comuns e existem materiais difíceis, né? A gente fechou isso aqui, mas não entrou na segunda parte, Alex, não, que era variação de custo no período e os materiais entrando ou não. O total cost nós vamos falar depois. Você vai descobrir que o total cost é um total cost. O total cost é uma saída única. É quando você não tem a preocupação de centros de custo, composição de custo, componentes de custo. É quando você não tem isso. Você usa o total cost. É uma simplificação da sua vida. Claro que você não vai ter então os recursos da moeda. Vamos deixar então isso aqui para o momento número 4, é isso? Ok. Amanhã seria amanhã, sexta-feira? Vamos deixar isso para segunda-feira, então. Ok, porque amanhã eu não posso. Amanhã é a formatura do Lucas. Ele se forma em biólogo. Ok. Tá bom? Tá bom. A gente se encontra segunda-feira, na mesma hora. Ok. Só tem uma coisa, vocês não estão fazendo os trabalhos de casa.